Olá, querido líder. Nós vamos compartilhar um pouquinho do estudo dessa semana, cujo título é Janelas da Alma, baseado no sermão que foi proclamado, pregado pelo pastor Emerson no último final de semana. A nossa introdução está assim: ter olhos saudáveis é de grande importância para o ser humano, pois a visão adequada proporciona o direcionamento e o equilíbrio. Se a visão é importante para o nosso corpo, espiritualmente não é diferente, pois muitas complicações acontecem em nossa vida devido à visão distorcida. Nesse estudo, vamos refletir como temos utilizado os nossos olhos, pois a nossa forma de enxergar pode nos direcionar para o bem ou para o mal. E aí o primeiro tópico, o primeiro ponto do estudo está assim: qual é a visão de si mesmo? Nos levando a refletir como nós nos vemos. E aí o pastor Emerson citou Números capítulo 13 e está assim a questão. Em Números 13, temos o relato de Moisés enviando 12 espias para verificar a terra de Canaã, a qual Deus havia prometido ao seu povo. No retorno deles, tem-se 2 relatórios com diferentes perspectivas. A maioria deles voltou intimidada, dizendo que a terra era habitada por gigantes e que, diante deles, eram como gafanhotos. Mas 2 espias, a saber, Josué e Calebe, disseram: nós temos um Deus que é poderoso, por isso vamos devorá-los como se come um pão. Está em Números 14, 6 a 9, você querendo, você pode ler, que vai favorecer a compreensão desse texto. A questão não é negar o problema, mas é a forma como vemos a nós mesmos. Pensando nos problemas que muitas vezes tentam nos intimidar, qual deve ser a postura correta de um homem ou mulher que creem no poder de Deus? Nós temos vivido uma época de 2 realidades, que é gente que se acha boa demais, perfeita demais e se torna arrogante e prepotente. É como se fosse um semideus. Ou temos visto o outro extremo, que é gente que se acha muito incapaz e aí começa a ter autocomiseração. E nós precisamos levar a célula a refletir que o ideal é um equilíbrio, é nós entendermos a nossa verdadeira identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Para aqueles que se acham arrogantes, prepotentes, é importante entender que a salvação e tudo que nós podemos ter em Cristo Jesus é mérito dele e não nosso. Não é a força do nosso braço, mas é o nosso Deus que é provedor, que abre portas, e nós temos que crer nesse Deus que pode mudar realidades, como Josué e Calebe, que não se intimidaram diante dos gigantes, mas creram no poder de Deus. Então, nós não temos que depositar a nossa confiança em nós mesmos. E aquele que tem autocomiseração, a mesma coisa, entender que esse poder é de Deus e Deus pode mudar qualquer história e qualquer realidade, ainda que tenhamos diante de nós um problema, uma dificuldade. Então, o primeiro tópico aqui do estudo é nos levar a uma real visão de nós mesmos, lembrando que se os olhos forem bons, todo o corpo vai ser luminoso. O item 2. Qual é a visão que temos do próximo? Temos muita facilidade em julgar o próximo. Muitas vezes nos colocamos na cadeira de Deus, como se fossem juízes perfeitos, para acusar o outro sem compaixão. E isso é algo que tem faltado nos nossos dias. As pessoas estão tendo falta de compaixão para com o próximo. Parece que é mais ou menos aquela história assim: não se conformam apenas em enfiar a faca, né? Parece que tem que mexer, porque tem que sangrar, tem que ferir, tem que machucar o outro. E nós, com relação ao próximo, precisamos, enquanto cristãos, termos compaixão. Mas continua assim. Certa vez Deus mandou o profeta Samuel à casa de Jessé, a fim de ungir o futuro rei de Israel. Davi era o menos provável a receber a unção. Então, de todos os filhos de Jessé, aquele era o menos provável, né? Olharam, né, o Samuel ali olhou para Eliabe, aquele que era bonitão, é esse que eu acho que vai ser rei. Mas Deus falou, não, é esse. Então, Davi era o menos provável, pois a sua aparência não preenchia os requisitos que eram desejados a um rei. Porém, Deus disse a Samuel: o homem vê o exterior, porém eu o coração. Vivemos em um tempo em que se valoriza muito a aparência. Diante do exposto, responda:
Qual deve ser a nossa atitude para com o próximo? Você concorda que as aparências enganam? Bem, nós, como cristãos, não podemos ser movidos por aparência. Se Samuel fosse olhar a aparência, ele não teria ungido rei a Davi, ou seja, ele não teria obedecido a Deus. Nosso relacionamento não pode ser marcado pelo que a pessoa tem. Muitas vezes nós queremos nos aproximar daqueles que podem nos favorecer, daqueles que têm posses, e aí essa tem sido a nossa maior motivação. Mas lembre-se, a palavra de Deus, e Jesus reafirma isso, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu não quero para mim, por que eu vou desejar aquilo para o meu próximo? Isso significa que a pessoa nem se ama, né? Por isso que ela não consegue demonstrar amor ao próximo. Mas nós precisamos lidar nos nossos relacionamentos com compaixão. Bem, mas ainda pensando nas janelas da alma, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luminoso. Ou seja, se a visão que nós temos de nós mesmos é boa, possivelmente nós vamos tratar o nosso próximo como a nós mesmos. Terceiro tópico é: qual é a visão que temos de Deus? Como você tem visto a Deus? Você pode fazer essa pergunta para os discípulos da sua célula. Como que você vê a Deus? E aí, o estudo está assim, a questão aqui para refletir. Há muitas pessoas que veem a Deus como um terapeuta que é acionado apenas quando se precisa de cura na alma. Então, eu estou numa crise, então eu vou para Deus. Então, nesse momento, eu vou para Deus. Ou então, como aquele tio rico ou um banqueiro, que na hora da crise financeira eu vou para ele, porque daí ele tem dinheiro para me dar, não é? Então aí ele pode me socorrer com dinheiro, eu vou a ele. Ou diante de uma necessidade emergencial. Muitas pessoas veem a Deus como um bombeiro, que vem, socorre, apaga o fogo e aí eu me distancio desse relacionamento com essa pessoa. A Bíblia nos apresenta servos do Senhor que perseveravam crendo e servindo, ainda que não tivessem recebido coisas, ainda que não tivessem ido a Deus com essa intenção de uma barganha, de uma troca. Um exemplo está em Atos 16, 16 a 18. Paulo e Silas foram presos por expulsar o demônio de uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Mesmo após serem açoitados, o que eles faziam? Eles oravam e cantavam a Deus. Compartilhe. Qual visão esses homens tinham de Deus? Que lição podemos ter para a nossa vida sobre a forma de vermos a Deus? Preste atenção. É ruim para nós quando as pessoas se aproximam de nós por interesse. Se eu tenho dinheiro ou se eu tenho um cargo influente, então essa pessoa vai manter um bom relacionamento por aquilo que eu posso proporcionar a ela. De modo geral, as pessoas estão se aproximando de Deus dessa forma, pelo que Ele pode oferecer. Nós precisamos nos relacionar com Deus por quem Ele é, pelo seu caráter que é imutável, porque nós queremos conhecer mais desse Deus que domina e controla todas as coisas. Então, a nossa maior motivação de nos aproximarmos de Deus não deve ser receber algo em troca, mas conhecê-lo em intimidade. O caráter desse Deus, como um amigo, uma pessoa que, independente dele ter posses ou não, dele ter riquezas ou não, eu quero manter esse bom relacionamento, porque ele é meu amigo, ou ela é minha amiga. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, por quem Ele é. É fato que Ele é provedor, é fato que Ele opera milagres, mas a minha maior motivação não deve ser essa. Isso é resultado do meu relacionamento com Deus. À medida que nós caminhamos com Deus, olhamos para Ele, nos relacionamos com Ele, o resultado é provisão, é cuidado, é amparo. E por isso nós podemos concluir com as seguintes palavras: aqueles que tiveram seus olhos curados por Deus possuem uma visão adequada e equilibrada de si mesmos, do próximo e de Deus. As pessoas que não possuem olhos bons terão uma visão estrábica da vida, pois não possuem esperança. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Deixe Jesus, que é essa luz, entrar na sua alma.
agir na sua vida, na vida dos discípulos da sua célula. E você vai viver de uma forma muito mais tranquila e mais adequada. Que Deus abençoe grandemente a sua reunião desta semana, que seja marcada por um derramar, por um fluir do Espírito Santo de Deus. Que milagres aconteçam na sua vida, na célula que você lidera, na sua família, na sua casa. Fique na paz do Senhor.